Eu quero a minha alma! Carl Ludwig Lorenz Biding já dizia nos idos do século XX que lei penal em branco é o corpo errante em busca de alma. Por isso, pessoal, eu utilizo esse gatilho mental para que você nunca mais esqueça sobre lei penal em branco, um instituto extremamente cobrado em vários concursos, inclusive na prova da OAB. Ok? Me acompanhe que eu vou fazer agora um organograma, tá? Detalhando esse instituto para que você o saiba de forma extremamente completa. Pessoal, então vamos lá. Para nós aprendermos sobre lei penal, tá? Lei penal em branco, inicialmente eu quero que vocês recordem. Lei penal, ou também falado por alguns doutrinadores de norma penal como sendo sinônimas, na verdade não é, tecnicamente é lei penal, tá bom? Ela pode ser o quê? Incriminadora e não incriminadora. A lei penal incriminadora é o que nos interessa neste momento, ela pode ser perfeita ou imperfeita, ok? E nós vamos trabalhar exatamente com a lei penal incriminadora perfeita. Aqui eu quero que vocês lembrem alguns conceitos. Exemplo, a lei penal em branco é um tipo penal aberto igual acontece com um crime culposo, tá? Igual acontece com um crime culposo, em que é o juiz que vai analisar fazer esse complemento, tá bom? Então veja, e nesses tipos culposos eu trouxe para vocês até os exemplos de tipos penais culposos fechados, que são exceções e geralmente gostam muito de serem cobrados em provas de concurso, tá bom? Os artigos 180 do parágrafo 3º do Código Penal, né, a receptação culposa, e o artigo 38 da Lei 11.343, 2006, a Lei de Drogas, e nesse caso aí, quando o médico prescreve medicamentos, né, de forma culposa, tá? Então lembre desses dois. Esses dois são que tipos penais fechados. Mas vamos lá, nós queremos trabalhar exatamente com o quê? Com a lei penal em branco. Pessoal, lembre, a lei penal em branco é um tipo penal aberto que precisa de complemento. Por isso, a brincadeira, né, da alma penada, só para vocês usarem como gatilho mental. Tá? Toda vez que você lembrar da alma penada, você sabe que a alma penada ela está atrás de um corpo, tá? E a lei penal em branco, fazendo um silogismo aí, ela é uma norma incompleta e precisa de algo que a complete, tá? Só que é interessante, primeira coisa que vocês precisam lembrar, na lei penal em branco, você tem que lembrar da estrutura do crime. Então veja, vamos pegar o exemplo do artigo 121. Nós temos ali o preceito primário, que é a conduta descrita pelo legislador como sendo crime, que é o matar alguém. Nós temos o preceito secundário, tá? Que é a pena, sanção ali de 6 a 20 anos. E no caso do artigo 121, nós temos o preceito derivado, que é tudo aquilo que estiver abaixo da pena, tá? Então veja, quando nós falamos em lei penal em branco, pessoal, é interessante. A incompletude nós podemos encontrar tanto no preceito primário, como no preceito secundário, como no preceito derivado. Então hoje, para que vocês aprendam de uma forma mais completa, então lembre, toda vez que o preceito primário for incompleto, o caput for incompleto, vocês vão falar o seguinte: lei penal em branco primariamente remetida, tá? Primariamente remetida, porque o preceito primário vai me levar a algum lugar. Agora, quando eu leio o crime e vejo que não tem pena, aí eu vou falar o quê? Que é uma lei penal em branco secundariamente remetida, tá? Porque não existe a pena. Chifrudo. Local, ok? E eu tenho também, quando é o preceito derivado, que é incompleto, você vai falar lei penal em branco derivadamente emitida, porque ele vai te levar também a um local, tá bom? Então vamos lá, vamos aprofundar. Quando nós falamos aqui lei penal em branco primariamente emitida, nós estamos falando do caput, ou seja, ele é incompleto, tá bom? E aqui nós já temos uma outra divisão. Porque a lei penal em branco primariamente emitida, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Pessoal, qual o macete aqui para você saber se é homogênea ou se é heterogênea? Se for homogênea, o complemento advirá do mesmo órgão que a criou, ou seja, o Congresso Nacional. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal.
Agora, se for um ato administrativo ou complemento, vai ser considerado o que? Heterogênea. Lei penal em branco, primariamente remetida, e heterogênea. Também chamado o que? Em sentido estrito ou própria. Por quê? Porque o complemento advém de um ato administrativo. Ok? Pois bem, então vamos lá. No caso aqui da lei penal em branco homogênea, tá? Veja, também chamado o que? Em sentido amplo, imprópria ou homóloga. Tá? Aqui, pessoal, é o Congresso Nacional que vai trazer esse complemento, mas veja bem, se o Congresso Nacional trouxer esse complemento no próprio Código Penal, nós a chamaremos de que? Homovitelina. Se o Congresso Nacional traz esse complemento em outro diploma que não o Código Penal, nós chamaremos de heterovitelina, tá bom? E aqui eu trouxe exemplos para vocês de lei penal em branco primariamente remetida, homogênea, homovitelina, tá? Exemplos, artigo 121, parágrafo 2º-A. Pessoal, o conceito de feminicídio. O conceito de feminicídio, ele é bipartido. Eu tenho um primeiro conceito no parágrafo 2º-A, no inciso 2, tá? E o outro conceito eu vou encontrar lá na lei Maria da Penha. Mas como estou falando aqui só da lei penal em branco primariamente remetida, homogênea, homovitelina, por isso que eu só trouxe o inciso 2, tá bom? Esse é o perfeito. Nós temos aí o artigo 130 também, que é no caso quando há o crime de transmissão de doença venérea, tá? Aquele crime de perigo, tá bom? Ou seja, você não sabe qual o conceito de doença venérea, você vai ter que ir no Ministério da Saúde para saber, ok? A mesma coisa o artigo 304, que é um crime birremetido, você não sabe nem a conduta, muito menos a pena, nós vamos falar mais um pouquinho dele, tá? E temos aqui os exemplos, né, do artigo 327, que vai trazer o conceito de funcionário público, e no artigo 338, que fala sobre o crime de reingresso do estrangeiro expulso. Para que você saiba o que vem a ser território, nós precisamos ir no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, para a gente saber o que é o território brasileiro, tá bom? Então, todos esses são exemplos de quê? De lei penal em branco, primariamente remetida, homogênea, homovitelina, ok? E agora a heterovitelina. O Congresso Nacional me trouxe esse complemento, mas está fora do Código Penal. Pessoal, olha lá que interessante. Olha os exemplos. Artigo 178 do Código Penal, tá? Que é emissão irregular do arrant. Esse conceito eu vou encontrar no direito empresarial. Temos também o artigo 236 do Código Penal e 1521, tá? Porque o 236 é ocultação ou impedimento. E os impedimentos eu vou encontrar exatamente no artigo 1521 do Código Civil. Tá? E olha um detalhe para você passar naquele concurso mais que top, tá? Olha só, lei penal em branco, homogênea, primariamente remetida, homogênea, tá? Heterovitelina de fundo constitucional, ó, de fundo constitucional. Pessoal, aqui eu trouxe dois